Cara, você já assistiu Sandman? A série nova da Netflix inspirada na obra magnânima, maravilhosa do nosso querido escritor Neil Gaiman. Cara, se você assistiu, você é o cara, mano. Se você não assistiu, por favor, vai ver, mano. Porque essa série tá surreal. E além de tudo, eles acertaram, acho que pra mim, o time perfeito mesmo pra produzir uma série em audiovisual dessa obra magnânima do querido autor Neil Gaiman. Por quê, cara? O time foi perfeito, cara, porque a obra tem basicamente uma ideia, né, do quê? Da humanização de um mito, que é Morpheus. O tempo inteiro mostra essa questão, né, de transformar aqui, ó, o que ele quer um ser mitológico em humano, humanização, né, do mito. E, cara, ela colocou isso, essa questão, bem quando a gente tá vivendo um movimento ao contrário na nossa sociedade, o de divinização do humano. Isso chama até, né, dentro, enfim, tanto da literatura quanto da filosofia, de apoteose, movimento apoteótico, né, de tentar transformar o humano em divino. E a gente vê isso, cara, é só você ir em qualquer livraria, mano. O que vai vender lá? Livro de autoajuda, vai vender um monte. Todo mundo fala, seja bom, seja o melhor, não sei o que, se torne um deus, cara. É, isso virou até meme, né, entre os jovens. Cara, olha só, isso daqui é um deus, ó, se torne um deus, cara. Nessa época que a gente tá tentando viver tanto, crescendo, a gente nunca foi ao mesmo tempo tão angustiados. A gente nunca teve uma vida com tanta angústia. Nesse momento mesmo que a gente tá tentando crescer, parece que quanto mais a gente cresce, mais angustiado a gente fica. Em Sandman a gente vê esse movimento ao contrário, do divino, né, digamos assim, do ser mitológico ser humanizado, viver características humanas. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Cara, vai ser legal, fica até o fim. E é nóis, solta a vinheta. Editor que sou eu mesmo. Não entre em pânico, eu voltei. Meus caros, Christian Jeff na área mais uma vez com vocês pra falar aqui dessa obra incrível, mano, que é Sandman, né, mano? Cara, como eu já disse na introdução do vídeo, ela tem essa característica fantástica de pegar o ser mitológico e humanizar ele, né? A gente vê isso logo de princípio, logo nas primeiras cenas do primeiro episódio. A gente vê, né, acontecer basicamente o quê? O ser mitológico Morpheus passar por uma coisa que eu e você passamos, infelizmente, talvez, nem tanto, eu vou falar já sobre isso, é bom, que é o sofrimento. A gente vê esse ser mitológico passar por um período de sofrimento em sua vida. Sim, a gente vê esse ser perpétuo sofrer. E é muito interessante isso, né? Porque ele sofre de uma maneira trágica, igual os heróis trágicos sofriam também. Ele tá lá, aqueles 100 anos preso, né? E ele poderia ter pedido ajuda pros irmãos, mas não. Ele sofre calado, a dor que é dele. Ele sabe que aquela dor é dele. Ele sabe, assim, por uma questão meio existencialista, que querendo ou não, ele que procurou aquilo, em certo sentido, né? Mesmo tendo dado errado, tudo mais lá, não era pra ele estar lá, enfim. Ele quis vir pra Terra. Então ele sofreu um pouco por culpa dele, digamos assim. E por causa disso, ele não pede ajuda. Ele sofre de maneira homérica mesmo, né? Tudo em si. Mas é muito interessante porque é nesse processo de dor que a gente vê a mudança no perpétuo. Olha que interessante isso. Ele é um dos perpétuos, né? E perpétuo, né? Pelo próprio nome que já diz, é algo que não muda, é eterno, é imutável, é perpétuo. Pronto, o perpétuo é perpétuo. É muito difícil falar essa palavra várias vezes, inclusive. Perpétuo. Fale perpétuo 3 vezes. Perpétuo. A série inteira, a saga inteira do Sandman é basicamente isso. A gente vê todo o trajeto de mudança num perpétuo. E ele passa por essa mudança quando ele passa justamente pelo momento de sofrimento. Isso é algo muito interessante, cara, porque nada na vida nos molda tanto quanto a dor. Você quer ver uns momentos que você mais se transformou na vida, que, cara, que você mais evoluiu, digamos assim, provavelmente foi nos momentos de dor. A dor consegue mudar o humano de um jeito que, mano, nada
consegue. E não é o que a dor faz com você, né? Não é de fato o que o mundo tá fazendo com você, cara, mas a resposta que você vai dar a todo esse processo de dor é aquilo que realmente faz você ser você. É aquilo que realmente faz você se transformar. É aquilo que faz, inclusive, um perpétuo mudar. É aquilo que nos molda, cara. De fato, é a dor, cara. A dor é maravilhosa, cara. De verdade, de verdade. A gente já viu em outras séries, outras histórias, né? Enfim, pra quem conhece, por exemplo, One Punch Man, história de personagens que não passa por esse processo, né, de dor. E a gente vê como que é angustiante a vida deles, de não passar por mudanças. Mas felizmente, nós, pobres mortais, somos humanos e a gente convive com a dor diariamente. Isso é interessante, cara. Isso é legal, cara. Isso é magnânimo, mano. Isso é maravilhoso na humanidade. É como a gente consegue se moldar, como a gente consegue se transformar através da dor, como através de coisas duras a gente consegue nos tornar melhor. Isso é maravilhoso, cara. É maravilhoso mesmo. E eu acho que isso é uma das coisas que nos faz humanos. É a resposta que a gente consegue dar pra dor. Isso, pra mim, mostra de fato o que é ser humano como poucas coisas no universo. Se outra, sei lá, espécie de outra galáxia chegasse aqui e me perguntasse: Cris, o que você acha que é ser humano? Eu iria falar certamente isso. Nós humanos, cara, a gente é ruim, eu vou ser sincero, ó, é só dar um rolê aí que você vai perceber como que a gente é ruim. Mas nós também conseguimos nos moldar, até mesmo na dor. Até mesmo na dor. Uma espada, quando ela vai ser fabricada pelo ferreiro, ela tem que sofrer muito, porque ela tem que ser muito martelada. Mas, quanto mais marteladas uma espada recebe, mais pura ela fica. E quanto mais pura ela fica, melhor ela fica. Mais dura ela fica. Ela serve melhor por fim, então, para aquele propósito que ela foi criada, que é realmente ser forte numa batalha. E enfim, quantas batalhas a gente não passa na vida também, né? Quanto que a dor não é importante nesse processo, porque os momentos difíceis nos batem, nos moldam, mas eles nos purificam também, para melhor exercer aquilo que viemos fazer aqui, sermos humanos. E a questão da mudança não é atual, não, ela é antiguíssima na filosofia. A gente volta lá pra Grécia, nos pré-socráticos, a gente vê esse debate ser introduzido através do grandioso Heráclito. Para os meus alunos de vestibular, eu sempre brinco, né? Falo, ó, lembra, Heráclito, tu começa com era, então se era não é mais, é o filósofo da mudança. Heráclito tava um certo dia lá sentado na beira de um rio, embaixo de uma árvore, certamente, curtindo a brisa ali, e ele vê um cara se banhando no rio. Quando ele vê aquilo, ele fala: caraca, mano, é isso. Um homem não pode entrar 2 vezes no mesmo rio. Por quê? O rio vai passar, não vai ser a mesma água que vai banhar ele. E o homem também muda. Ele não vai ser mais o mesmo. E o filósofo Heráclito, lá na antiguidade, pega, né, e fala que desde lá atrás é isso que é a humanidade. Tudo é mudança. E pra ele, né, o elemento que vai ser crucial em tudo isso, né, a arqué pra ele, o princípio da vida é o fogo. Por quê, cara? Olha que interessante essa chama aqui. Cara, é a mesma chama desde quando eu acendi, não é? Pronto, agora não é mais. Agora é a mesma chama. Não aquela que eu acendi agora, é outra nova, mas ela é a mesma desde quando eu acendi ela pela segunda vez. Mas ao mesmo tempo ela não é. São novos átomos de carbono que estão passando pelo processo de combustão aqui. É um fogo novo, mas ao mesmo tempo é o mesmo fogo. Eu apertei aqui e fiquei. É a mesma chama que tá dando uma continuidade, mas ao mesmo tempo são novos átomos de carbono reagindo com novos átomos de oxigênio. O fogo é novo, mas é antigo. É isso pra Heráclito, é a essência de tudo no mundo. O fogo, essa constante mudança, essa mudança que não para. Isso vai ser tão importante que a gente vai passar, né, por eras, centenas de anos, milhares de anos. E a gente chega na modernidade com o filósofo Hegel e a gente vê novamente essa questão da mudança. Hegel vai até dizer, né, que não tem nada na filosofia do Heráclito que ele não trouxe para a ética dele. Que quando a gente fala de filosofia antiga, parece que os filósofos antigos estavam meio que navegando. Mas é só quando a gente chega em Heráclito, segundo Hegel, que a gente vê de fato ali um horizonte seguro pra gente parar o nosso barquinho. Hegel vai trabalhar novamente essa questão da mudança, que também seria na filosofia do Hegel, em certo sentido, para mim pelo menos, a questão do sonho, né? Tal qual o Morpheus é lá em Sandman.
pra mim tem claramente em Hegel uma filosofia do sonho, digamos assim. Porque pra esse filósofo existe um espírito universal, ele chama assim, que tá levando a humanidade rumo à época que a liberdade será plena. A cada era que passa, pra Hegel, as coisas vão mudando, o mundo vai mudando, vai se transformando e nós vamos nos tornando mais livres. Que até em certo sentido faz sentido, né? Se a gente pegar na antiguidade mesmo, tinha escravidão por dívidas, coisa que quando começou, né, todo o processo da falência, que existe até hoje, né, no direito moderno, no direito contemporâneo, a escravidão por dívidas parou, mas continuou outros tipos de escravidão, que com o tempo foi terminando, até ser de fato abolida no mundo, né? Enfim, a gente vai vendo, cara, a humanidade tá cada vez mais livre. Faz sentido isso, né? A gente tá sonhando com um horizonte melhor muitas vezes e parece que tá acontecendo, né? Tá acontecendo. E aí a gente conclui, eu queria concluir, que a mudança é uma das coisas mais lindas da humanidade, gente. É maravilhoso, é maravilhoso. E é justamente a mudança que nos motiva a sonhar, cara, que nos motiva de fato a todo dia levantar e querer dar o nosso melhor. É acreditar, é sonhar que dias melhores estão por vir. É sonhar que realmente a gente pode mudar, a gente pode transformar toda a realidade. Eu gosto sempre de dizer, né, que quem corre muito se cansa e acaba desistindo no meio do caminho. Que o melhor que a gente pode fazer é dar um passo bem dado, dia após dia. Levantar todo dia da cama e falar, cara, eu sonho com isso, ó. Esse daqui é o meu sonho. Isso daqui eu conversei com o Morpheus na última noite. Esse é o meu sonho. O que eu posso fazer hoje pra concretizar esse meu sonho? Que passo bem dado eu posso dar hoje pra concretizar esse sonho? Então eu vou lá e dou um passo de cada vez, dia após dia. Não querer correr rápido, com pressa, não. Porque quem corre muito se cansa e desiste no meio do caminho. O certo é a gente dar um passo bem dado, dia após dia. Por quê? Se a gente avaliar a nossa vida prática, a gente percebe que a gente é de fato capaz de mudar. Que a humanidade consegue sim mudar. E isso é lindo, cara. Isso é lindo, cara. Isso realmente até me emociona. Essa capacidade que nós humanos temos de nos transformar, de mudar quem nós somos. E é isso, cara, que nos motiva a sonhar, cara. É isso que faz a gente sonhar, que faz a gente trabalhar, que faz a gente estudar. É essa capacidade, acreditar, essa crença que dias melhores podem vir e que a gente deve sim sonhar e também batalhar para que esses dias possam acontecer. Que é o que tá acontecendo lá dentro de Sandman, sobretudo no episódio 4. Quem conhece um pouco, né, sobre literatura clássica, certamente já deve ter lido, se não leu, certamente já ouviu falar na obra A Divina Comédia, do grandioso poeta italiano Dante Alighieri. Enfim, é uma poesia, né, que mostra o lírico, né, o personagem, é o próprio Dante, indo atrás da sua amada Beatriz, indo pra tudo quanto é lado atrás dela. E em uma das partes, né, justamente o inferno, é o nome do livro, ele vai entrar no inferno pra ir atrás dela, depois ele passa por purgatório e chega até no paraíso atrás de Beatriz. E quando ele vai entrar na porta do inferno, tem uma placa escrita assim: deixai aqui fora todas as suas esperanças. Cara, Neil Gaiman com certeza absoluta leu Dante Alighieri. Porque quando o Sandman tá lá no inferno debatendo com Lúcifer, né? É interessante isso, a treta deles é na discussão, né? Quando ele tá lá duelando com Lúcifer, The Morning Star. É maravilhoso ele falando isso também. O que Lúcifer pergunta pra ele? Ele vira pro Sandman e fala: sonho. Que poder o sonho tem no inferno? E Sandman vira pra Lúcifer e fala: Lúcifer, Morning Star, me diga, que poder teria o inferno se os seus condenados não pudessem sonhar com o céu? Ele destruiu tudo nessa fala, né? Lúcifer fica até, tipo, sem reação, tipo, caraca, é verdade mesmo. É o sonho de dias melhores, justamente, como eu havia dizendo, que faz isso daqui ser tão tenebroso. Caraca, é isso mesmo, mano. Isso é interessante porque Santo Agostinho, lá no século IV, também pensava sobre isso. Esse filósofo estava inconformado sobre a questão do mal. Para ele não fazia sentido o mal existir no mundo, mas quando ele olhava para o mundo, ele falava: caraca, o mal existe, e agora? Qual que é a explicação para isso? E ele conclui que, na verdade, o mal é a ausência do bem.
Da mesma forma que a escuridão seria a ausência da luz. Para Santo Agostinho, então, não existe o mal em si. O mal não é algo que existe, mas o que existe é a ausência do bem. Então, a maldade, ela não se basta. A maldade, para Santo Agostinho, é sempre a ausência de algo maior, que é justamente o quê? O amor. Em contrapartida, a bondade, ela se basta. A bondade não é uma ausência, a bondade é a plenitude. Então o mal não existe, o que existe realmente é a ausência do bem. A maldade precisa do contraponto da bondade para existir. Em contrapartida, a bondade se basta por si só, pois se aqui é uma falta, aqui é a plenitude, aqui é o tudo. Aqui é o nada. E isso também acontece ali nesse episódio 4 de Sandman. Porque quando eles estão tendo aquele debate, né? Lucifer vira pra Sandman e fala: eu sou a antivida. E naquele momento, quando a gente tá assistindo, a gente fala: caraca, mano. Agora já era. Sandman perdeu. Não tem o que ele fazer agora. E ele vira pro Lucifer e fala: ah, é? Você é a antivida? Então, eu sou a esperança. E é muito simbólico quando isso acontece, porque ele ganha a batalha e ele recupera o seu elmo. E é como se ele estivesse sendo coroado ao entender que ele, os sonhos são a esperança. E que a esperança se basta por si só. Que a esperança realmente supera tudo e a todos. Que a esperança é maior do que tudo. Ele recebe de volta o elmo dele. É como se ele estivesse sendo coroado, falando: caraca, beleza, você pode ser até a antivida, você pode ser um nada, escuridão, vazio, mas eu sou a esperança, eu sou o sonho, eu sou Morpheus, o sonho dos perpétuos. E realmente, com sonhos a gente chega, com sonhos a gente continua, com sonhos a humanidade vai, com sonhos os seus condenados têm mais medo, com sonhos nós somos humanos. Me perdoe se você, enfim, gosta muito dos filósofos pós-modernos. Eu já li vários, acho muito interessante também. Me perdoe até se você concorda com eles. Beleza, cara. Mas, enfim, você pode acreditar que a história é cíclica, enfim, que a história tem fase definida, enfim. Pode acreditar. Isso é visão sua, mano. Mas eu tenho esse pensamento meio teleológico mesmo, de acreditar, cara, que dias melhores podem vir e que vale a pena sonhar, cara. Que vale a pena sonhar. Olhando pra minha vida prática, eu prefiro viver essa vida de fato, cara. Realmente, cara, essa é a vida que vale ser a pena vivida pra mim. Tem um filósofo espanhol chamado José Ortega y Gasset, que ele dizia uma frase dele que hoje é bem famosa, né? Que ele falava: eu sou eu e as minhas circunstâncias. Se eu não salvar elas, eu também não salvo a mim. O que quer dizer? As minhas circunstâncias me rodeiam, como se elas fizessem parte da minha vida também. Então, se eu quero me superar, se eu quero dar o próximo passo, se eu quero evoluir, digamos assim, o que eu preciso fazer primeiro? Vencer as circunstâncias, porque assim eu vou estar vencendo a mim mesmo. Não tem nada a ver com o pensamento dele, né? Enfim, é um pós-moderno, mas Sartre, né, o filósofo também, ele entendia que não importa o que fizeram com você, mas o que você faz com o que fizeram com você. Porque pra Sartre, a gente é um ser realmente totalmente livre, e isso não é tão legal. Pelo contrário, é meio ruim a gente ser livre, porque absolutamente tudo é culpa nossa. Tudo que acontece na nossa vida é nossa culpa. Nós somos frutos de todas as escolhas que fizemos ao longo de nossa vida. Não há nada pré-determinado para nós. Não. Absolutamente tudo que acontece com você e comigo foram frutos das suas escolhas, né? O que acontece com você e o que acontece comigo são frutos da minha escolha. Nós somos isso. Nós somos realmente esse ser condenado à liberdade. Mas não importa então o que fizeram com você, mas o que você faz com o que fizeram com você. Porque para Sartre, minha existência no mundo precede a minha essência. Não tem uma essência humana, mas sim primeiro minha existência, e a partir da minha existência eu moldo aquilo que eu sou. E a gente vê isso na série também, né? Tanto essa questão do Sartre quanto essa do Ortega y Gasset, quando a gente vê aquele episódio incrível também do Rubi. Por quê? Quando o Sandman quebra o Rubi, ele tá se libertando de uma circunstância dele. Ele tá se libertando do que fizeram com ele também, né? Porque ele perdeu o Rubi, foi tomado dele. É algo que fizeram com ele. E o que importa é aquilo que você faz com o que fizeram de você. Da mesma forma aqui, né? No outro autor, eu sou eu minhas circunstâncias. Se eu não salvo as minhas circunstâncias, não salvo a mim mesmo. E ele tá salvando as circunstâncias dele. É difícil quebrar aquela joia. Aquilo lá que pra ele era certo. Aquilo lá que pra ele era um precioso. Mas ele quebra. E quando ele quebra, ele percebe que ele é muito maior que aquela joia.
que ao se libertar daquilo, ele se torna muito, muito, muito mais poderoso. Que o poder de verdade vem dele, não daquele objeto. Dói, cara, se desprender de algo que é certo, né? Dói. Não deve ter sido fácil ali pro Morpheus, né? Ver a joia dele ser quebrada. Dói realmente isso. Mas esse movimento de se desprender, esses momentos de saltos de fé, né? Dar um salto no escuro, pra usar a expressão do Kierkegaard, são os momentos que nos fazem realmente superar a dor e alcançar o próximo passo. Alcançar um amanhã melhor. Esses momentos de dor, como eu disse lá desde o começo do vídeo, são eles que nos moldam. É esse salto no escuro, onde o chão não é mais sólido, onde nós não temos certeza sobre nada, onde muitas vezes, eu respeito inclusive quem escolhe assim, fica pra trás. Mas só conhece o outro lado quem realmente dá esse salto. Consegue se desprender. Consegue ir além. E quem faz isso são os verdadeiros sonhadores. É quem sonha. O eterno se transforma em meio aos seus sonhos. E é isso que faz ele ficar mais poderoso. Até o eterno Morfeu se transformou. Até nós podemos e devemos nos transformar. Eu, infelizmente, ainda não sou a minha melhor versão, você também não é. Mas, cara, de verdade, do fundo do meu coração, eu te digo, continue sonhando. Continue sonhando. E quebra quantos subis for necessários. E realmente se molde dia após dia. Supere a dor, cara. Você pode de verdade se surpreender, cara. Pra isso, você não pode nunca parar de sonhar. Não desista de sonhar, meu caro. Não desista de sonhar. É isso que move a humanidade. São os sonhos. E é isso que pra mim define a humanidade. E em meio a tanta tragédia e tanto caos, faz a ideia de ser humano maravilhosa. É isso que embeleza a humanidade. A capacidade de continuar sonhando e nos transformarmos nos momentos de dor. E foi isso que eu aprendi com Sandman. E, cara, de verdade, eu espero do fundo do meu coração que eu tenha conseguido realmente trazer algo de bom e novo pra sua vida, cara, através desse vídeo. De verdade mesmo, cara. Que é... Ai, cara, eu tô encantado com essa série. Ela me cativa demais. Eu conseguiria ficar fácil 2 horas falando sobre ela, né? Cada um desses elementos, enfim, dá pra falar sobre Kierkegaard, dá pra falar sobre Heidegger, dá pra falar sobre Schopenhauer, dá pra falar sobre um monte de gente. Enfim, eu falaria, mas, enfim, 2 horas. Você já é um herói por ter até aqui, mano. Mas, quem sabe, no futuro, com novos episódios, novas temporadas, por favor, Netflix, nunca te pedi nada, faça isso, eu não venha fazer novos vídeos. Então, você não quer perder, cara? Então, de verdade, primeiro, dá um like pra eu ver que você gostou desse vídeo, cara. Isso me ajuda demais, dá trabalho fazer isso. Tenho uma vida muito corrida, né? Hoje eu moro sozinho, faço faculdade, trabalho, enfim. E eu ainda paro pra fazer essas doideiras aqui, porque eu gosto, cara. Então, me dá essa moralzinha e se inscreve também pra você não perder os próximos vídeos, cara. Deixa um comentário aí também que eu fico felizão. E é isso, mano. Todas as minhas redes sociais são @ChrisJeff. Tamo junto, meu bom. Até a próxima. É nóis e fui.